Doutor Otávio, muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigada por estar connosco às segundas-feiras, aqui no Cais de Embarque. Esta semana traz um assunto que muitas vezes pode ser confundido com uma mania, principalmente das senhoras, gastar compulsivamente. Vamos falar de oniomania, é assim que se diz. Sim. O que é isto da oniomania, doutor? Bom, é conhecida por esse termo técnico, mas é dado-lhe também outro nome, que é as compras compulsivas. Portanto, a pessoa que tem uma compulsão em gastar dinheiro em compras, em coisas que, na maioria dos casos, são supérfluas. A pessoa não precisa. Vamos desde já fazer aqui um ponto assento. Este não é apenas e só um problema das mulheres. Não só das mulheres. Também é um problema dos homens. Afeta mais as mulheres porque, geralmente, as compras estão mais associadas às senhoras. Mas os homens podem gastar dinheiro também de uma forma compulsiva. Será, por exemplo, quem gosta de colecionar carros, comprar carros, evidentemente tem que ter dinheiro para sustentar essa mania. Mas há efetivamente manias da compra, portanto, a chamada compra compulsiva, que afeta também o sexo masculino, não só o feminino. Mas a mulher está mais associada efetivamente às compras, a gastar dinheiro nas compras. Não se trata então de um problema de personalidade, mas sim um distúrbio. Um distúrbio psicológico, sim. E o que é que pode levar uma pessoa a vir a sofrer deste distúrbio? Olha, antes de mais, permitam-me que diga o seguinte. Quando falamos de oniomania, não falamos de cleptomania. Portanto, a oniomania, como eu já disse, é a pessoa que tem compulsão às compras e a cleptomania é a pessoa que tem compulsão a roubar. Portanto, às vezes as pessoas tendem a confundir. Tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver. A pessoa que rouba também, não por necessidade, mas para satisfazer uma ansiedade. Portanto, há uma necessidade que é psicológica, não há uma necessidade física. Ela não precisa de roubar. Mas falo porque, efetivamente, tem essa necessidade. Uma necessidade inconsciente. Exatamente como a oniomania. A pessoa compra de uma forma descontrolada, porque existe uma ansiedade que a obriga a efetuar esse ato. Se não o fizer, fica muito mal, sente-se muito mal, com uma grande ansiedade. Mas depois também se arrepende, ou não? Claro. Depois da compra feita? Claro, depois de gastar dinheiro, depois de chegar a casa, percebe-se que, afinal de contas, não precisava de comprar mais uma mala, suponhamos. Aí depois um sentimento de culpa. Claro, tem muitas malas em casa já, e em casa percebe-se que, efetivamente, tudo aquilo é uma atitude bizarra, descontrolada. Mas até gastar o dinheiro, até fazer a compra, a ansiedade é tal que não consegue pôr termo a ela. Hoje não estamos sozinhos, temos uma convidada, uma paciente do Dr. Otávio, que vamos chamar-lhe de Maria, não a vamos aqui assim identificar. Maria é um nome que pronto... Bem português. A nossa Maria tinha, entre outros problemas, o problema da oniomania. Sim, tinha, efetivamente. A oniomania é alguém que se apercebia que estava a gastar dinheiro para além até das suas possibilidades. Não é que seja assim uma pessoa que ganhe tão pouco quanto isso. Ganha o seu ordenado, uma pessoa independente, mas notava que, efetivamente, as compras que fazia eram supérfluas, não lhe faziam falta. Mas tinha essa tendência, efetivamente, a entrar nos supermercados, entrar nos centros comerciais e aproveitava tudo quanto era saldos ou coisas que... Enfim, roupas, nomeadamente roupas, que lhe faziam encher o olho e gastava para além daquilo que necessitava. Maria, era assim? Era. Antes de mais, bom dia, obrigada por ter vindo e por estar aqui connosco também. Obrigada. Era assim, entrava num centro comercial, numa loja, comprava tudo aquilo que via? Não era bem assim. Tentava comprar normalmente aquilo que via, mas era uma necessidade sempre descontrolada de comprar alguma coisa. Era o que eu sentia, olha, gosto daquilo, não pensava o dinheiro, pensava era que tinha que comprar. Até chegava ao ponto de não ter dinheiro e eu usava o cartão ou qualquer coisa, ou ir para casa pensar que tinha que comprar aquela blusa e voltava a comprar, porque via, e sentia aquela necessidade de entrar nos sítios e comprar, sentia-me bem na altura. E hoje em dia? Hoje já não é assim. Eu já me sinto bem, entro nos sítios, olho, vejo, se precisar compro. Agora naquela fase em que já não sei se devo comprar ou não. Pronto, como tenho já muita coisa que foi acumulando ao longo dos anos, parece, olha, já tenho isto, já tenho esta roupa, já tenho aquilo, se calhar não preciso de comprar, embora ainda compre algumas coisas, mas sinto aquela necessidade de fazer o balanço do dinheiro, coisa que eu não fazia antigamente. Isso foi bastante importante conseguir-se chegar aqui, doutor. Claro que sim. Portanto, é um distúrbio que tem cura.
ao contrário do que se possa dizer, não é? Que a pessoa vai lidando com isto para o resto da vida. E quando se diz que vai lidando com isto para o resto da vida, quer dizer que vai agravando. Quem não recebe tratamento, a tendência é ir agravar. Tratamento de uma forma profunda. Estamos a falar de uma psicoterapia profunda. A tendência, efetivamente, como eu disse, é agravar com o avançar da idade. Atenção que este distúrbio é um distúrbio que não é assim tão invulgar. Há pessoas que gastam muito dinheiro em coisas que não necessitam, coisas supérfluas, e por vezes deixam a família ficar num buraco, não é? Não há saída. E por vezes isto leva a que haja desavenças entre os casais e pode levar à separação. Sabe que hoje, e aqui como a Maria disse, os cartões, não é? O tal dinheiro plástico facilita muito este tipo de distúrbio. Como também facilita muito hoje aqueles créditos que são dados em que as pessoas não pagam juros, quer dizer, não pagam entre aspas, porque os juros lá estão introduzidos, não é? Mas a verdade é que hoje existe uma oferta de tal ordem que as pessoas que têm este problema, não é? São levadas de uma forma descontrolada a comprar ainda mais e ficam de tal maneira hipotecadas depois que não conseguem depois ter saída. E, portanto, isto traz sérios problemas para um casal. A oniomania pode ser confundida, e passo aqui a expressão, com a mania da grandeza? Não. Ou uma pessoa esticar, outra expressão popular, esticar o pé sem ser à medida do lençol? Bom, poderá ser interpretada assim, mas não é propriamente uma mania de grandeza. O que sucede nas pessoas que sofrem deste distúrbio tem a ver com algo que aconteceu na infância, e vamos novamente falar da infância. São crianças que eram maltratadas pelos outros, psicologicamente, nomeadamente porque não tinham aquilo que os outros tinham. Não é que os pais não tivessem dinheiro. Há pais que são mais agarrados ao dinheiro que outros, não é? E entendem que os filhos estão bem com aquela roupinha. E, portanto, o ir para a escola sempre com a mesma roupa, quando os outros usam roupas de marca, a criança começa a sentir-se inferiorizada. Por exemplo, alguém que tem uns estojos de lápis ou umas carteiras muito bonitas e a outra que não tem, sente-se inferiorizada. Mais tarde tem tendência, portanto, a comprar carteiras, a comprar malas, quando adulto, quando tem dinheiro, não é? De uma forma descontrolada. E o caso da roupa ou dos sapatos é exatamente a mesma coisa. Quando alguém, na idade escolar, até ao ciclo preparatório, estamos a falar até aos 12 anos, 13 anos, que passa por essa dificuldade, sente-se inferiorizada, ridicularizada perante as outras crianças, a tendência é compensar mais tarde. Não é? E o compensar de uma forma descontrolada. Não é? Exato. Porque isto tudo é inconsciente. Portanto, há uma força que é inconsciente, que é mais forte que a vontade consciente de conseguir pôr termo. Resumindo e concluindo, mais um conselho aos pais, aliás temos dado muitos, para que isto futuramente vai fazer com que, se todas as pessoas aceitarem os nossos conselhos, com que o consultório do Dr. Otávio fique menos cheio. Mas é uma forma também de ajudarmos quem nos está a ouvir, claro. e os educadores. Claro. Permita-me, nós aqui falamos sempre na perspectiva do adulto. Exato. Porque são pacientes, neste momento, pessoas adultas com estes distúrbios, mas que foram crianças. Claro. O que quer dizer, efetivamente, seguindo essa analogia, que hoje quem nos está a ouvir que tem filhos pequenos, que pode e deve começar a pensar um bocado o que são os distúrbios, que mais tarde podem afetar e tentar compensar as coisas, corrigindo algumas coisas, para que os filhos não sofram, para que mais tarde não venham a ter distúrbios. Exatamente. Então, uma criança não se deve dar tudo, como se sabe, não é? Mas também há que ter um peso, uma conta e uma medida. Sobretudo acompanhar os filhos. É evidentemente que não basta dizer à criança não podemos comprar, porque a criança vai sentir-se mal, inferiorizada, chega à escola, porque a criança não tem compreensão. Uma criança está na escola primária e que vê que os outros têm mais do que aquilo que ela tem. Não basta dizer que não se pode comprar porque nós não temos, os outros têm tudo. A criança sente-se inferiorizada, há um complexo de inferioridade que se vai aqui aninhando naquela criança. Há que acompanhar a criança, não só deixá-la depois entregue, enfim, lá no meio dos outros, não é? A criança deve ser acompanhada à escola, deve haver muito afeto, porque o afeto compensa, por vezes,
essas lacunas, claro. essas faltas de bens materiais. Se houver o afeto, se houver a compreensão. Porque não é aqui o caso, aqui da Maria, mas há muitos outros casos em que, por vezes, a criança que mais sofre, vem mais tarde, em adulta, a ter estes sinais de oniomaníaca, tem a ver, sobretudo, com crianças de pais separados, não é? Pais divorciados. E a criança está efetivamente isolada, está sozinha no meio dos outros. Portanto, há aqui uma grande falta de afeto. A criança dá muita importância quando os pais acompanham à escola e a vão buscar à escola, mesmo que estejam separados. O pai deve fazer um esforço imenso para ir à escola buscar o filho ou a filha, assim como a mãe, não é? Não abandonar a criança não deve ser abandonada, porque se a criança sentir afeto e compreensão perante as coisas que lhe estão a suceder em seu redor, isso é muito importante. E está-se então a educar um adulto quase sem problemas. Claro. Era assim, Maria, na infância? Sentia que às vezes os seus colegas tinham mais coisas do que você? Havia aí uma pontinha de inveja relativamente aos colegas? Às vezes pode não ser inveja. Exato. Inveja entre aspas. É o sentimento de falta, não é? De que os outros têm e que eu não tenho. E porquê é que eu não tenho, não é? Como eu digo, e aqui os pais podem ter, só que podem ter uma outra ideia, uma outra noção, mais agarrados por pensar, a roupa não terá assim tanta importância, ela anda vestida, não terá assim tanta importância, se calhar terá mais importância juntar para outras coisas, não é? Portanto, às vezes não é bem a questão de não ter, é uma questão dos pais não estarem muito vocacionados para perceber, interpretar os sinais que a criança transmite. Era assim, Maria? Mais ou menos. Era mais. Eu acho que sempre tive tudo aquilo que precisei, aí está, precisei. Mas o que eu noto mais era mesmo a nível do sítio onde eu morava. Era um meio pequeno e notava-se muita diferença entre alguns que tinham mais dinheiro. Mas eu nunca senti tanto isso. Era mais a nível das atitudes das pessoas, porque elas conseguiam, às vezes, quando nós somos crianças, elas conseguem nos atingir coisas mínimas. E às vezes posso dizer que talvez estivesse num meio onde havia pessoas mais mazinhas para aquilo que nós éramos, porque havia muita gente como eu, que tinha muitas roupas como eu, vestia-se praticamente igual, na altura era assim. O que eu achei foi, quando foi assim para o segundo ciclo, para o quinto e sexto ano, é que uma pessoa nota mais a diferença e começa-se a evidenciar a mudança de roupa, a mudança da idade, o poder sair de casa e outros não poderem sair. Foi mais a nível... Comigo foi mais nesse tipo, eles poderem sair e eu não, eles poderem fazer as coisas e eu não, e depois vestirem-se adequadamente para aquela situação e eu não, e então acaba sempre por ficar em casa, sozinha. O problema da nossa Maria, ao que parece, acontece na pré-adolescência então? Sim, na pré-adolescência. Portanto, estamos a falar aqui do ciclo preparatório, portanto, do quinto, sexto ciclo, não é? E, portanto, há aqui, como ela diz, e bem, os outros podiam ir para festas, porque tinham possibilidades de ir, tinham roupas para poder se apresentar, e havia aqui, no fundo, uma certa castração da parte dos pais, inclusivamente, que não deixavam ir, mas porque ela também sentia que não tinha as roupas que os outros tinham. Portanto, há aqui, de facto, aqui presente esse sentimento de inferioridade. Os outros podem e eu não posso, não é? E isso, enfim, mais tarde veio a desenvolver aquela compulsão por ter aquilo que não pôde ter no passado. O tratamento da Maria ainda não terminou? Está a concluir. Está a concluir. Hoje é a última consulta da Maria. Por incrível que pareça. É hoje. Vamos ver, o doutor vai então dar alta à Maria. Mas o problema dela não passou só pela homeomania, pois não? Oniomania, peço desculpa. Não passou só por esse distúrbio. A Maria, quando chegou até ao seu consultório, trazia outros problemas. Sim, lá ver, quando falamos de oniomania, falamos de uma ansiedade generalizada, não é? Então, era uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa com distúrbio do sono, portanto não dormia, tinha várias situações que de facto faziam dela uma pessoa, enfim, aquilo que na gíria se diz, muito nervosa, não é? Claro, havia outras situações que a gente não vamos aqui falar, claro, como é evidente, mas vinha prescrita, portanto tomava a sua medicação, que tinha sido prescrita, passa a redundância, não por um psiquiatra, mas por um neurologista,
e que, enfim, ao fim da terceira consulta já não estava a tomar a medicação. Foi de facto, portanto, tomava um sedativo à noite para tentar dormir, e tomava, portanto, um ansiolítico e antidepressivo. E depois veio, como eu digo, ao fim da terceira consulta já não estava a tomar, já estava a dormir bem e já estava, portanto, mais ou menos controlada, mas é a partir, talvez, da sétima consulta, se a memória não me falha, que a coisa fica completamente resolvida. Mas, entretanto, há uma série de outras coisas que a Maria veio aproveitando e veio modificando a sua imagem, a sua pessoa, a sua personalidade, e hoje é uma mulher extremamente feliz, porque era de facto uma pessoa triste, não sorria, e agora está aqui com um sorriso. Aliás, agora dá-nos uns sorrisos de orelha a orelha. Um sorriso permanente, uma boa disposição, uma pessoa extremamente feliz. Isto é importante, não é? É muito importante de alguém que, quando entra pela primeira vez no consultório, e genericamente é assim que eu vejo os pacientes entrarem todos cabisbaixos, tristes, apáticos, não é? E hoje, portanto, a Maria é um exemplo extremamente positivo de tudo o que foi feito. Engordou. Engordei 4 quilos. 4 quilos, outra das vitórias do Dr. Otávio no caso dela. Não, a vitória foi da Maria, efetivamente. Sabe, como eu digo, a infância pesa muito em tudo na nossa vida, condiciona-nos a nossa vida sempre, não é? Nós somos, no presente, uma consequência relativa de tudo aquilo que de errado aconteceu no nosso passado. E havia, de facto, um distúrbio também, que adivinha de, em criança, ela ser, enfim, em criança ninguém será assim tão há uns mais gordinhos, outros mais magrinhos, outros mais altos, outros mais baixinhos, uns com orelhas mais saídas, outros com nariz mais compridos, enfim. Mas isto para dizer que as crianças são muito agressivas umas com as outras e há situações, por exemplo, neste caso, ela era magrinha, portanto, uma criança que depois começou a desenvolver, mas na altura era magrinha e efetivamente ia ouvindo coisas desagradáveis que as outras crianças lhe iam dizendo, nomeadamente apelidavam de palito, não é? O que era terrível, terrível. Bom, e ela gostou a viver com isso, não é? Era algo que a afetava. Estamos a falar então já aqui de um outro campo que é a dismorfobia, não é? Há um complexo de inferioridade em relação ao aspecto físico, corporal, e então ela sentia-se mal. E de facto ela era magra, tinha algumas rugas porque... e falou-me um dia numa consulta dizendo-me que se calhar precisava de umas vitaminas, dos complementos vitamínicos para... Eu disse, não precisa, porque a mente tudo pode, não é? Basta só, através do sono profundo, da hipnose, eu programar a sua mente para que você comece a comer, estimular o apetite. E assim aconteceu, e ela poderá falar sobre isso. Maria, depois começou a comer e até demais. Comia tudo o que havia lá para comer lá em casa. É descontrolado, foi completamente descontrolado, porque nunca fui uma pessoa que gostei muito de comer. Aliás, comia porque tinha que comer e já me apetecia comer certo tipo de coisas. Almoço, jantar, lanche, fazia todo o tipo de refeições. E aproveitava tudo para comer? Tudo para comer. Levava comida para o trabalho, levava para comer porque passava a manhã toda sem tomar o pequeno almoço logo de manhã, depois era só o almoço. Então na hora do intervalo levava também para comer qualquer coisa. Atenção, permitam. Mas antes não era assim, era um pisco, não conseguia comer, era um pisco mesmo. Depois de lhe estimular essa vontade de comer, é que ficou então a comer assim. Agora já consegui, eu não conseguia acabar, por exemplo, um hambúrguer, que é uma coisa mínima, eu não conseguia acabar um hambúrguer. Por exemplo? Então agora já como e se calhar vou ser capaz de comer outro. O doutor depois teve que também controlar essa sua ansiedade pela comida. Não lhe vou chamar ansiedade. Esse seu apetite quase voraz, não é? Porque eu estava-me a sentir já um bocadinho... Foi uma mudança muito rápida. Foi no espaço de uma semana... Foi muito rápido e eu comecei a ficar, parecia que estava inchada. Não era gorda, era inchada. Claro, mas convém dizer. Já não havia roupa que servisse à Mas Maria. Eu era muito magra, por isso. Dava um pouco de vontade de rir porque na semana seguinte, quando a Maria vem à consulta, vinha de facto preocupada. Vinha e sentia-se gorda. Não era gorda, portanto, tinha aumentado 4 quilos. Mas tinha ido passar o fim de semana à casa dos pais e a mãe muito feliz porque tinha visto ela como nunca a tinha visto, né? Mais cheinha, e ela ficou, e o rosto ficou composto, as rugas desapareceram e ficou cheinha, mas havia um problema de facto, é que a roupa tinha deixado de servir e só um par de calças lhe servia, e então pediam por tudo para lhe
para lhe controlar esse apetite voraz, que naquele momento estava a funcionar quase assim, mas foi necessário para depois então eu próprio depois controlar, não é, a mente dela e manter o apetite, mas não de forma tão intensa como estava a acontecer. Significa então, Maria, que lá em casa está toda a gente contente, está tudo com a nova Maria. Está diferente, muito diferente.